Enquanto desciam a encosta coxendo dolorosamente, aconteceu com o homem que ia na frente escorregou entre os rochedos. Estavam ambos fatigados e fracos. Cada homem levava uma espingarda e marchava dobrado em dois, com os ombros para a frente, a cabeça curvada, os olhos no chão. O que seguia atrás escorregou-se uma pedra polida, quase caiu, soltando ao mesmo tempo um grito de dor. Durante todo o minuto ficou sem se mexer e por fim gritou. Bill desloquei o tornozelo. Bill, sem se voltar, continuou a escorregar através da torrente leitosa. Bill gritou. Era o grito implorativo de um homem forte, mas aflito. Bill, porém, não voltou a cabeça. O outro viu-o afastar-se, atingir o cume e desaparecer. Então viu olhar e lentamente contemplou o círculo do mundo onde ficava só, agora que o seu companheiro tinha partido. O homem tirou o relógio apoiando sobre uma das pernas. Eram 4 horas e, como se aproximava o fim de julho, o sol devia marcar aproximadamente o nordeste. Por todos os lados a linha doce do horizonte e as colinas baixas. Não havia árvores, nem moitas, nem ervas. Nada a não ser uma isolação terrível e enorme. Fez-se pequeno como se a imensidade a comprimisse com uma força esmagadora. Começou a tremer. Não parou. Com o desespero que era loucura, apressou-se a subir em encosta do outro lado da qual o camarada desaparecera, mas do cume viu apenas um vale profundo e sem vida. De novo lutou contra o terror e venceu. Embora só não estava perdido, sabia que avançando chegaria à margem de Chini-Chini-Li, a região dos Pauzinhos. Lá encontrariam os esconderijos. Bill esperá-lo e desceriam em direção ao sul. Era forçado pensar assim, porque de outra maneira seria inútil lutar e ter-se deitado para morrer. Havia 2 dias nada a comer e há muito que não saciara a fome. De vez em quando baixavas e apanhava bagas de lica, metias na boca, mastigavas e engolias. O homem sabia que as bagas não eram nutritivas, mas mastigavas pacientemente com uma esperança que era mais forte que a ciência e a experiência. Às 9 horas bateu com o tornozelo na esquina de uma pedra, escorregou e caiu de fadiga e fraqueza. Não era ainda escuro. Acendeu um fogo e pôs a aquecer água numa panela de ferro esmaltado. Desfez o fardo e o seu primeiro cuidado foi contar os fósforos. Tinha 67, contou-os 3 vezes para ter a certeza. Dividiu-os então em pequenos lotes envolvendo-os em papel oleoso, pondo um deles na tapaqueira vazia, outro no forro do chapéu e um terceiro debaixo da camisa contra o peito. Quando acabou foi tomado de terror, desfez os 3 pacotes e contou-os de novo. Lá estavam os mesmos 67. Rasgou uma longa tira de um dos 2 cobertores e enrolou apertando em volta do tornozelo. Finalmente bebeu água quente, deu o corda ao relógio e deitou-se nos cobertores. Dormiu como morto. Às 6 horas arrastou-se até ao montículo e olhou em frente. Não havia árvores nem moitas, nada. O sol estava pardo e não se via resta de sol. Não tinha mais pequena ideia de que lado ficava ao norte e esquecera a direção que tomara a noite anterior. Sabia, porém, que não se perdera. Chegaria em breve à região dos Pauzinhos. Voltou atrás para pôr a bagagem em ordem e retomar o caminho. Assegurou-se da existência dos 3 pequenos pacotes de fósforos e hesitou sem saber o que fazer a respeito de um saquinho bujudo de couro que cabia no côncavo das 2 mãos e pesava tanto como o resto da bagagem. Pô-lo de lado e começou a empacotar a bagagem. Parou para fixar novamente o saco e agarrou nela à pressa, olhando em volta com ar de desafio, como se a solidão desolada lhe quisesse roubar. Cocheava, mas a dor que sentia nada era comparada à tortura do estômago. As contrações da fome agudas mordiam-no sem descanso, a ponto de não poder decidir sobre o caminho a seguir. Chegou a um vale onde a caça era mais abundante. Um bando de veados com 2 dezenas de cabeças passou ao alcance da sua carabina descarregada. Uma raposa negra passou a seu lado, levando na boca um galo. O homem gritou. O grito era terrível, mas a raposa não largou a presa. Já tarde avançada, largou a bagagem e foi para o meio dos juncos, onde de joelhos e com as mãos no chão pastou como um animal. Procurou arranjos dos pequenos charcos que cavou a terra com as unhas à busca de vermes, embora soubesse naquelas longínquas regiões do norte não havia nem vermes nem rãs. Olhava em vão para cada charco até que já ao crepúsculo descobriu num deles um peixe solitário que não era maior que o vario. Mergulhou o braço até ao ombro, mas o peixe escapou-se. Procurou com as 2 mãos e removeu a lama leitosa do fundo. A água tornou-se demasiado turva para lhe permitir ver o peixe e foi-lhe preciso esperar que ela clareasse. Renovou a perseguição e a água turvou-se novamente. Ele, porém, já não podia esperar mais e com a panela de ferro esmaltado começou a esvaziar o charco. Ao cabo de meia hora o charco estava quase seco. Não tinha mais que uma taça de água e não havia lá nenhum peixe. Encontrou entre as pedras uma fenda escondida pela qual se tinha escapado para um charco vizinho maior que não seria capaz de esvaziar um dia numa noite. Chorou primeiro em silêncio e depois alto, em face da impiedosa desolação que o rodeava. Acordou transido e sem forças, não havia sol. Um vento áspero soprava e uma ligeira camada de neve branqueava o cume das colinas. Não pensava já na região dos Pauzinhos, nem em Bill, nem nos esconderijos. Estava louco de fome. Seguiu o caça sem se importar a direção que levava. Nessa noite não teve fogo nem água quente. Chegou o dia, um dia cinzento e sem sol. Sentia nas entranhas o sofrimento surdo e pesado, mas isso não o atormentava tanto. Tornara-se mais razoável e novamente a região de Pauzinhos o interessava. Rasgou o resto dos seus cobertores e fez tiras que enrolou em volta dos pés sangrentos. Quando refez a bagagem, hesitou muito tempo a olhar para o saquinho bujudo de couro, mas por fim agarrou nele. Quando apareceu o sol, conseguiu orientar-se e soube então que se havia perdido. Embora as picadas de fome não fossem tão agudas, verificou que estava fraco. Cerca do meio-dia encontrou 2 peixinhos num grande charco. Era impossível esvaziá-lo, mas como estava agora mais calmo, conseguiu apanhá-los com a palma de panela de ferro esmaltado. Não eram mais compridos que o seu dedo mindinho, mas ele não sentia muita fome. Comeu o peixe cru, mastigando cuidadosamente, porque comer era um ato por raciocínio. À tarde apanhou mais 3 peixes, comeu 2 e guardou um para o almoço do dia seguinte. Naquele dia não andou mais de 10 milhas e um dia seguinte caminhando apenas quando o coração lhe permitia apenas 5. O seu estômago adormecido não o incomodou. Mais uma noite e uma manhã, já capaz de raciocinar, desatou o saco bujudo de couro. Da abertura escorreu um fio amarelo, dividiu o ouro em 2 partes mais ou menos iguais, escondeu uma debaixo de uma pedra e tornou-a para a outra no saco. Estava um dia nevoeiro e nesse dia a fome despertou de novo. Não era raro escorregar e cair, e de uma vez caiu sobre um ninho de galos do mato. 4 filhotes tinham nascido na véspera, fragmentos de vida palpitante que mal lhe encheriam a boca. Comeu-os golosamente, vivos. A mãe esvoaçava à sua volta gritando. Começou a atirar-lhe pedras e por acaso partiu-lhe uma asa, e então ela fugiu, esvoaçando e arrastando a asa partida com um homem a persegui-la. Caçava o animal, mas também se cansava a si próprio. O galo deitara sobre um lado ofegante enquanto ele próprio caíra com a respiração cortada e incapaz de rastejar até junto do animal.
Durante muito tempo não se mexeu, por fim estendeu-se do lado, deu corda ao relógio e ficou deitado até a manhã seguinte. Outro dia de nevoeiro. Dividiu novamente o ouro, limitando-se desta vez a tirar metade para o chão. Nessa tarde deitou fora o resto. Teve uma alucinação e percebeu-se que lhe estava ainda um cartucho esquecido na câmara da espingarda. Por outro lado, sabia que a câmara estava vazia, mas a alucinação persistia. Combateu-a durante horas e por fim abriu a espingarda para se certificar de que não tinha nada. O seu desapontamento foi tão amargo como se realmente esperasse encontrar um cartucho. Foi tirado um desses sonhos por espetáculo que quase o fez desmaiar. Na sua frente estava um cavalo, não podia crer nos seus olhos. Esfregou-os furiosamente para tornar a visão mais clara e viu não um cavalo, mas um grande urso pardo. O homem tirou a faca de casa da bainha, diante dele estava a carne, a vida. A sua desesperada coragem foi batida por uma onda de medo. Fraco como estava, que faria se o animal o atacasse? O urso deu 2 passos em frente, levantou sobre as patas traseiras e grunhiu. Se o homem fugisse, persegui-lo-ia, mas o homem não fugiu, animado agora da coragem do terror. Ficou como uma estátua até o perigo ter passado. Então foi vencido por um estremecimento e caiu sobre o musgo úmido. Tornou a levantar-se possuído agora de outro terror. Já não era o medo de morrer passivamente por falta de alimento, mas o de ser aniquilado violentamente. Havia lobos. Os seus olhos atravessavam aquela desolação e pareciam de ser no ar um véu ameaçador. Sarda encontrou ossos no viadinho, espalhados no lugar de por onde os lobos se haviam passado. Olhou para os ossos limpos e polidos. Não lhe podia afinal acontecer o mesmo antes que o dia terminasse. Era aquilo a vida, apenas uma coisa vã e fugitiva. Só a vida faz sofrer e não há sofrimento na morte. Morrer era dormir, era o fim, um repouso. Então por que não ficaria satisfeito por morrer? Mas não pensou nisso muito tempo. Estava sentado no musgo com um osso na boca, sugando as partículas de vida que o coloriam ainda ligeiramente vermelho. O gosto agradável de carne mal pronunciado e fugitivo como uma recordação enlouquecia-o. Vieram dias terríveis de neve e de chuva. Já não sabia quando acabava nem quando desfazia o acampamento. E viajava tanto de noite como de dia. Cada vez que caía repousava. Como o homem já não lutava, era a própria vida que não queria cessar e o empurrava. Não sofria. Os seus nervos tinham adormecido e estavam paralisados. Automaticamente seguia um grande rio que corria num vale largo e pouco profundo. Não via o rio nem o vale, não via nada a não ser as suas visões. A sua alma e o seu corpo arrastavam-se lado a lado e, no entanto, separados de um do outro. A reforma foi cozonia, estava tenso. Acordou-se um de espírito deitado sobre as costas no rubor de um rochedo. O sol brilhava claro e quente. Durante algum tempo ficou quieto, sem movimento. O sol alegre não dava. Um belo dia, pensou ele. Talvez conseguisse descobrir onde estava e, com um esforço penoso, voltou-se de lado. Friamente, sem mostrar mais que o intenso passageiro, olhou o curso do rio até o horizonte e viu lançar-se no mar claro e brilhante. Não sentiu qualquer emoção. No meio da água resplandecente pareceu-lhe ver um navio ancorado. Fechou os olhos durante um momento e tornou a abri-los. Coisa curiosa, a visão persistia. Ouviu um grunhido atrás dele, uma espécie de suspiro ou de tosse estrangulada. Não viu coisa alguma e esperou pacientemente. De novo ouviu o grunhido e a tosse e avistou a cabeça cinzenta de um lobo, uma silhueta entre 2 rochedos, recortados uns 20 pés dele. O animal pescava os olhos continuamente sobre os raios solares e parecia doente. Isto ao menos é real, pensou ele, e voltou-se para a realidade do mundo que a visão escondera. Mas o mar brilhava ainda ao longe e o navio via-se claramente. Fechou os olhos durante muito tempo, pensou e finalmente compreendeu. Tinha caminhado em direção do Nordeste e esse mar brilhante era o Oceano Ártico. Sentou-se e fixou a sua atenção nas coisas do presente. Gastara completamente os últimos pedaços de cobertor e tinha os pés retalhados, o ouro havia-o perdido, bem como a espingarda, a faca, o chapéu, os fardos estavam no forro. Olhou para o relógio, marcavam 11 horas e ainda regulava, sinal evidente que não se esquecera de lhe dar corda. Era obrigado a descansar de minuto a minuto. Os seus passos eram fracos e incertos, como os do lobo que o seguia. Durante a noite ouviu o tosse do lobo. Havia vida à sua volta, mas não era de saúde. Sabia que o lobo doente seguia os passos do homem doente, na esperança de que este morresse primeiro. De manhã viu os olhos golosos e esfomeados do lobo, sentado com o rabo entre as pernas como um cão miserável e triste. O sol levantou-se e durante toda a manhã o homem tropeçou e caiu em direção do navio e do mar. De tarde encontrou o rastro de um outro homem que já não andava de pé, mas a 4 patas. Pensou que talvez fosse Bill, mas pensou de uma maneira vaga e desinteressada. Já não tinha a menor curiosidade. As emoções e as sensações tinham-no abandonado. Seguiu o rastro do homem que se arrastava e depressa chegou junto de alguns ossos. Viu um pequeno saco pejudo de cor irmão do seu e dentes agudos tinham rasgado. Apanhou, embora o seu peso fosse demasiado grande para os seus dedos fracos. Bill tinha-o levado até ao fim. Era ele que se podia rir de Bill. Sobreviveria e levaria o saco para o navio. A sua alegria era rouca e horrível, como o grito de um corvo, e o lobo, doente, uivando lugubremente, juntou-se a ele. O homem calou-se de súbito. Como podia ele rir-se de Bill, se aquilo era Bill, se aqueles ossos tão brancos, tão assados e tão limpos eram Bill. Bill tinha-o abandonado, mas ele não podia levar o ouro nem sugar os ossos de Bill. No dia seguinte arrastava-se como Bill se arrastara. Tinha os joelhos em carne viva como aos pés. Deixava atrás de si um rastro de sangue. Uma vez, olhando para trás, viu que o lobo os lambia. E compreendeu que qual viria seu fim se não conseguisse matá-lo. Se o lobo estivesse cheio de saúde, o homem não se importaria tanto. Mas o pensamento de ir alimentar o ventre daquele animal repugnante e quase morto horrorizava. O seu espírito vacilava e começava a sofrer alucinações. Os intervalos lúcidos tornaram-se cada vez mais raros e mais curtos. Deitado de costas sem movimento, ouviu aproximando-se suavemente cada vez mais perto da respiração do lobo doente. A paciência do lobo era terrível, do homem não era menos. Durante cerca de meio-dia, ficou deitado sem movimento à espera daquele hálito repulsivo e a carícia de língua da áspera da língua. Esperou, os dentes se apertavam ligeiramente, depois a pressão aumentou. O lobo empregava os últimos restos das suas forças, tentando gravar os dentes do alimento que esperava há tanto tempo, mas o homem dele também tinha esperado muito tempo e a mão lacerada apertou-lhe a mandíbula. O lobo lutava sem força e numa mão apertava-lhe debilmente. 5 minutos depois, todo o peso do homem estava sobre o lobo. O homem tinha a boca colada à garganta no animal e cheio de pelos. Ao cabo de meia hora, o homem teve a sensação de qualquer coisa morna que lhe corria na garganta, como chumbo derretido que lhe metesse à força no estômago. Depois o homem caiu de costas e adormeceu. Havia a bordo da baleeira Bedford uma experiência científica. Da ponte notaram sobre a praia um objeto estranho que descia em direção ao mar. Não puderam identificá-lo e como eram homens de ciência se embarcaram. Numa chalupa amarrada ao navio e desembarcaram para saber o que era.